Salve, torcida colorada! E aí, tudo belezinha? Derrota de 1-0 é o normal, né? 1-0 lá para eles, 1-0, 2-0 aqui, 2-1 para nós, 3-1, 3-2. O importante é vencer na volta. E o Inter deu demonstrações de que é capaz, sim, de enfrentar o Flamengo e conseguir uma vitória muito boa aqui no Beira-Rio. Vocês podem, vocês podem não concordar comigo, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O Roger hoje foi estrategista. E ele é estrategista. Ele montou o time no primeiro tempo exatamente como teria que ser. Como eu montaria o time. E faria a mesma coisa que o time fez no primeiro tempo. Segurar o Flamengo. Segurar o ímpeto do Flamengo. Infelizmente, tomamos um gol de bola parada, onde o Bruno Henrique deu uma recuada para trás e ninguém acompanhou ele. Ele cabeceou sozinho, colocou como quis, né? Um gol de bola parada. E foi só o que eles conseguiram. Um golzinho de bola parada. É consertar esse defeito. Consertar esse defeito para a volta. Porque se não fosse isso, o Inter tinha segurado legal no primeiro tempo. Um 0-0 legal. Por que segurar no primeiro tempo? Porque todos os últimos jogos do Flamengo, no qual eu observei, e o Roger deve ter observado também, o Flamengo, devido ao excesso de jogos, tem cansado. Tem plantel? Tem. Mas os novos que chegaram ainda não estão entrosados no time. Deu para sentir isso, né? Deu para ver isso, né? E, inclusive, se preocuparam demais no primeiro tempo com o Alan Patrick. Jorginho, que é um jogador deles, que deveria jogar ali no meio para fazer a distribuição, se preocupou muito mais em marcar o Alan Patrick. Inclusive, fez uma falta na entrada da área, no qual o juiz inverteu. Deu falta depois do Alan Patrick. E tinha sido falta no Alan Patrick. É uma chance, né? A gente sabe que o Alan Patrick bate bem falta, a bola quase na risca da área, poderia ter sido uma chance no primeiro tempo de fazer o empate. Mas voltando ao Roger. O Roger fez com que o time somente segurasse o Flamengo no primeiro tempo, para jogar no segundo. Porque, como eu falei, no segundo tempo o Flamengo sempre cai de produção. Todos os jogos do Flamengo até agora que eu vi, né, os últimos jogos, o Flamengo baixa a produção no segundo tempo. Então isso facilitou também com que o Inter partisse para cima. Tivemos ali chances de gol praticamente no último lance, né? Praticamente no último lance ali. Último lance do segundo tempo, né? E a bola desviou ali no Luiz. Sei lá o nome lá. Luiz não sei o que, Luiz Lucas. Né? Esqueci o nome. Esqueci o nome do jogador do Flamengo. A bola desviou nele e foi para fora, né? Foi para escanteio. Inclusive o último escanteio da partida e o último lance, né? Se fosse bem cobrado, se não fosse na mão do goleiro, né? O goleiro soqueou. E se tivéssemos alguém bom cabeceador ali para receber uma boa bola naquele escanteio, poderia ter sido empate. Mas eu estou tranquilo. Estou tranquilo porque o Inter mostrou realmente que tem condições de vencer o Flamengo tranquilamente se, né, fazer a mesma pegada do segundo tempo. Com a mesma pegada do segundo tempo, nós vencemos o Flamengo aqui e passamos de fase. Pode ter certeza absoluta. E a febre que nós vamos tirar agora vai ser no final de semana, que tem o jogo contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Talvez o Roger poupe alguns, não sei se ele vai poupar ou não, eu não pouparia. Não pouparia porque o Flamengo tem 3 times, né? Aí se o Flamengo vai poupar um titular, bota os reservas, é um timão. Então não dá para poupar. Pode poupar um ou dois ali, mas durante o jogo. Né? Fazer o que ele fez hoje. Fazer o que ele fez hoje, né? Trocou, fez trocas. E as trocas do Roger
foram exatamente aquelas que eu previ no andamento da partida. Inclusive, conversando aqui com quem estava assistindo o jogo comigo, eu avisei no intervalo. O Wesley tá mal. O Wesley tá virado no Neymar. É só cai, querendo cavar falta. E perde boas oportunidades. O Wesley tá muito mal. E hoje jogou na posição dele, jogou pela esquerda. Apesar que esse lado, né? Esse lado do Inter estava muito bem marcado. Porque o Felipe Luiz sabe que as jogadas principais do Inter eram ali, Wesley, Bernabé, né? E Alan Patrick. Marcou bem o Alan Patrick, Jorginho colou, né? Eu acho que amarrou o cordão do calção dele com o cordão do calção do, do Alan Patrick e não soltou mais. Né? E o Wesley não conseguia ganhar uma pela esquerda. Infelizmente. Aí no intervalo eu disse: tem que sair o Wesley. Tem que entrar o Vitinho. Pelo menos tem mais velocidade que o Wesley e é mais objetivo. Tem que sair o Tabata. Sair o Tabata, colocar mais um volante, né? E liberar o Alan Rodrigues pela direita. E o Roger fez isso. Também falei, tem que sair o Ricardo Matias. Porque o Ricardo Matias, para esse tipo de jogo, é lento. E eu já havia falado num vídeo anterior, no qual eu fui aqui me encheram de osso, me encheram de desaforo, que não era para o Ricardo Matias jogar contra o Flamengo. Não era jogo para o Ricardo Matias. Porque jogar contra o Flamengo, que ia permanecer como protagonista em cima do Inter o tempo todo, Ricardo Matias era lento demais para partir para contra-ataque. Eu falei isso. E dá para ver nitidamente. Ricardo Matias é para jogar quando o Inter está em cima. Agora, por exemplo, no jogo da volta, aí sim pode jogar o Ricardo Matias e até deve jogar o Ricardo Matias, né? Porque o Inter vai ser o protagonista. O protagonismo vai ser do Inter, porque o Inter precisa ganhar, né? Pelo menos de 1-0, diferença de um gol. Aí sim é jogo para Ricardo Matias. Mas esse de hoje não era. E eu falei isso. Falei, inclusive, gente me xingando aqui. Eu disse que deveria jogar o Valência neste jogo, porque nós não temos outro com força e velocidade e explosão que tem o Valência. Ele tá mal? Tá mal, mas é jogo para as características dele. Seria o jogo com as características do Valência. Então foi a única coisa que eu achei que o Roger não fez bem, foi essa. Foi colocar Ricardo Matias. Aí vocês vão dizer, é fácil falar agora. Não, eu falei antes. Se vocês olharem um vídeo que eu publiquei, entra ali nos vídeos do meu canal, vocês vão ver que há uns 3 vídeos atrás, antes do Inter viajar, né? Aliás, foi antes do jogo contra o Bragantino, que eu falei que deveria jogar lá contra o Bragantino o Valência, porque o Bragantino viria para cima porque precisaria vencer, porque vem de 7 derrotas, né? Mas tá, tudo bem, o Inter foi protagonista lá, então favoreceu o jogo do Ricardo Matias. Eu não achei que o Inter ia ter todo aquele protagonismo e ia partir para cima do Bragantino e fazer 3 gols. Mas contra o Flamengo é diferente a coisa. Aí eu disse que Ricardo, que contra o Flamengo deveria jogar o Valência. Mas agora acabou, né? 1-0. Mas o Roger fez bem. No restante ele fez bem. Foi bastante estrategista. Colocou as peças que eu colocaria, de acordo com o que eu conheço de futebol, com o que eu conheço do Inter e com o que eu venho acompanhando o Flamengo. Beleza, gente? Ficamos por aqui. Estamos vivos. 1-0 para nós lá não é derrota. A não ser que o Flamengo coloque um bonde aqui na defesa, né? Para segurar 1-0. Mas isso não vai acontecer. O Flamengo não se limita a esse tipo de jogo. Beleza? Não esquece, deixa o like, inscreve-se no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo. E vamos que vamos! Essa oitava tá no papo. Tchau!